Ora bem, meus amigos, o tema que me deram é critérios para a tomada de decisão e como eu não sou nenhum gestor, veio aqui fazer parte teórica. Depois os outros, que são verdadeiros, enfim, o produto genuíno, vem aqui depois explicar-vos como é que é a sério. Como estamos na ACES, quando se fala de critérios de gestão, parece evidente, não é? Porque o nosso presidente escreveu o seu best-seller, O Amor como Critério de Gestão, e definiu com clareza qual é o caminho que podemos seguir. Diz ele nesse livro: a ética cristã não respondia ao imperativo moral de um homem de boa vontade ampliado com umas ideias ternas sobre Cristo, nem a um consenso doutrinário ou social abençoado. A ética empresarial cristã não era nada do que era, ou era a partir do amor, ou não era. Deixem-me dizer-vos que este ponto, o amor como critério de gestão, está confirmado na doutrina social da Igreja, porque no compêndio, o capítulo 4, que é sobre os princípios da doutrina social da Igreja, termina com uma secção 8, que se chama a via da caridade. E claramente é isso mesmo que está a ser dito. Diz lá: a caridade, não raro confinada ao âmbito das relações de proximidade, ou limitada aos aspectos somente subjetivos do agir para o outro, deve ser reconsiderada no seu autêntico valor de critério supremo e universal de toda a ética social. Dentre todos os caminhos, mesmo procurados e percorridos para enfrentar as formas sempre novas da atual questão social, o mais excelente de todos é a via traçada pela caridade. Portanto, a resposta teórica, simples e elementar é esta. Vale a pena juntar-lhe um outro elemento, porque em 2009 o Papa Bento XVI publicou esta genial encíclica Caritas in Veritate e juntou-lhe esse segundo aspecto. Quer dizer, a caridade é a via mestra da doutrina social da Igreja, mas, diz ele, estou ciente dos desvios e esvaziamentos de sentido que a caridade não cessa de enfrentar, com o risco, daí resultante, de ser mal entendida, de excluí-la da vida ética e, em todo o caso, de impedir a sua correta valorização. E por isso tem que ser junta daqui a necessidade de conjugar a caridade com a verdade, não só na direção indicada por São Paulo, da Veritas in Caritate, mas também na direção inversa e complementar de Caritas in Veritate. E, diz ele, a caridade, Caritas in Veritate, é um princípio à volta do qual gira a doutrina social da Igreja, princípio que ganha forma operativa em critérios orientadores da ação moral. Já chegamos aos critérios. Já agora há uma questão decisiva, não é? Este segundo aspecto é absolutamente decisivo, porque nas empresas, em particular nas empresas, de todas as questões sociais, não podemos perder tempo com tretas, tem que sermos realistas, tem que ser pragmáticos, nos dramatismos das escolhas, em todas as exigências concretas. Ora, a doutrina explica que o amor cristão é mesmo assim, quer dizer, o nosso amor não é um amor teórico, romântico, poético, mas é um amor consciente, sensato, clarividente, que trata as coisas como elas são, e por isso é que a caridade tem que ser percebida na verdade em todos os aspectos e também nos aspectos empresariais. Já agora só uma questão técnicazinha, porque tenho que fazer aqui o completo teórico. Não vale a pena não esquecer que o cardeal Ratzinger já tinha feito, antes de ser Papa, em 1986, na instituição Libertatis Consciência, uma apresentação, a primeira apresentação do magistério acerca do que é a doutrina social da Igreja. E aí usou uma estrutura que já vinha de Paulo VI, vinha da 80ª Adveniens, uma estrutura tripartida de princípios fundamentais, critérios de juízo e diretrizes na ação. E, portanto, a doutrina é composta por três coisas: os princípios fundamentais, depois daí saem os critérios de juízo e, finalmente, as diretrizes na ação. Ora bem, isso quer dizer que o que estão aqui a pedir realmente neste tema mais aplicado, critérios para a tomada de decisão, talvez se encaixe mais no último e terceiro elemento, de diretrizes na ação, do que nos anteriores, e é sobre esses que eu vou falar um bocadinho. Ora bem, quais são então, o que é esta coisa da caridade no concreto? Enfim, nunca podia ter sido mais concreta desde o princípio, e São Paulo, na primeira Epístola aos Coríntios, explica exatamente o que é. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante, nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isto que nós temos que fazer nas empresas, como nos outros sítios. Portanto, claro que estou a falar de ser santo. É disso que nós somos chamados. Nunca houve alternativa. Não é? Estou a falar de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a única tarefa, nunca houve outra, e em todas as coisas que temos que fazer, é isso que estamos a falar. É isto que temos que fazer, porque o mandamento nos obriga, portanto não há escolha. Agora, como é que isto se faz no mundo terrível da empresa? Tão terrível, tão dramático, como é que a gente faz lá? Faz da mesma maneira que se fazia nas terríveis ruas de Jerusalém, onde até crucificavam os pregadores ambulantes.
faz como se fazia nas cruzadas, ou que se fazia nas aldeias medievais, nas caravelas, ou ao longo dos tempos. Não é mais difícil nas empresas que nos outros sítios. Tem só a ver com mais dinheiro. E como nós vivemos num tempo que acha que o dinheiro é que é importante, achamos que, portanto, deve ser muito difícil nas empresas. Mas os outros sítios são também difíceis. Qualquer gestor honesto sabe que é mais complicado manter um namoro que um investimento. É mais difícil construir um casamento que uma fábrica. É mais exigente educar um filho do que um funcionário. É mais impiedoso enfrentar a sogra que o mercado. E, portanto, esta ideia de que é difícil nas empresas, ai que horror, é mentira. É simplesmente mais pedante, mas não é mais difícil, é a mesma coisa. Se calhar até é mais fácil, normalmente. Por isso é que as pessoas fogem de casa para o emprego, porque querem ter uma carreira que é muito mais pacífica, não é? Tudo somado é mais fácil. Um jogo de futebol, um exame universitário, um tratamento do cancro, uma batalha militar, são coisas muito mais difíceis, complexas e exigentes do que a gestão dos negócios. Não venham dizer que é pior nos negócios e que não se consegue ser santo nos negócios, porque é que é muito difícil. Isso pode ser santo facilmente nas outras coisas. Ser santo é difícil em todo o lado e, portanto, não é pior nesses sítios. Um recreio da escola, uma discoteca, uma praia, podem ser instituições muito mais impiedosas, muito mais exigentes, muito mais dramáticas, complexas do que os mercados ou as empresas. Têm menos dinheiro. E nós vivemos num tempo que acha que o dinheiro é que determina as coisas. Portanto, se há muito dinheiro, deve ser muito difícil. Mas é mentira. É simplesmente falso. Eu diria que a primeira coisa para ter estes critérios de decisão é a humildade. Termos a humildade de nos enfrentarmos como estamos. Não irmos já em pose de que isto é difícil porque é negócio. E este pose é uma pose arrogante. Por trás disto está uma arrogância de que eu tenho problemas muito difíceis e que os outros não entendem a dificuldade dos meus problemas. E por isso é que eu não consigo ser santo, porque isto é tão exigente. Mas se os outros fizessem assim, ninguém era santo. O primeiro passo é a humildade. O amor não é invejoso, não é arrogante, nem orgulhoso. Não faz nada de inconveniente. Bem, em todos os casos da vida, a caridade, na verdade, é o critério. Mas a diferença está no tipo específico de problemas que enfrentamos. E o campo de aplicação na empresa é muito particular e, portanto, vale a pena tratar rapidamente as questões, enfim, no tempo que tenho, são um pouquinho, as questões principais. Eu diria que os dilemas típicos do gestor podem se arrumar em 4 grandes aspectos. O primeiro passo é amar a empresa, amar o projeto, amar a profissão, amar a carreira, amá-la como ela é. Se tem esse amor, o resto está perdido. Se nós estivermos convencidos de que isto é uma coisa negativa, que é uma coisa má, se não amarmos, está tudo perdido. Mas é importante perceber que temos que amá-la na verdade. Não se esqueçam que é caridade na verdade. Nós temos que amá-la porque Deus a ama, como Deus a ama. O Sr. Presidente tem um capítulo muito interessante sobre este aspecto no livro. Amar a medida porque ela é querida, amar a empresa porque ela é querida por Deus e apenas na medida em que ela é querida por Deus. Amar a empresa e abandoná-la quando ela deixar de ser uma coisa querida por Deus. Abandoná-la é abandonar o projeto imediatamente que nós acharmos que aquilo já não é o que Deus quer. Uma empresa é uma força de bem, de bem-estar para os seus clientes, de lucro para os investidores, de emprego para os trabalhadores, de atividade para os fornecedores, de estímulo para os concorrentes. É uma coisa boa, temos que encontrar o bem nela e amá-la por isso. E quando deixa de ser, deixa de ser. E nessa altura temos o dever de largar. Deus ama as nossas empresas enquanto elas são boas e Deus repudia as nossas empresas quando elas são más. O amor é paciente. O amor é prestável. Segundo ponto, amar o acionista. A função do gestor é maximizar o lucro. Foi para isso que ele foi contratado. A doutrina sempre ensinou que o trabalho tem prioridade ontológica sobre o capital. A doutrina sempre ensinou estes 2 aspectos. Primeiro, o trabalho tem prioridade ontológica sobre o capital. Segundo, o trabalho e o capital são complementares. E estes 2 aspectos estão na base da teoria tão controvertida da luta de classe e de outros aspectos ao longo destes tempos que a Igreja apresentou para resolver estes problemas. Mas a finalidade da empresa é maximizar o lucro. Mas a finalidade da empresa é maximizar o lucro como a finalidade do almoço é encher a barriga. Mas isso não quer dizer que a gente só pense em comida e não quer dizer que a gente coma tudo o que a barriga consegue, não é? A finalidade é essa, mas isso quer dizer que as coisas têm que ser feitas com a moderação correspondente. Claro que não existe para outra coisa não ser para o lucro, foi por isso que foi instituído e foi por isso que o gestor foi contratado. Mas isso não quer dizer que seja a prioridade absoluta. Diz o compêndio número 340, é indispensável que no interior da empresa a legítima busca do lucro se harmonize com a irrenunciável tutela da dignidade das pessoas
que a vário título atuam na mesma empresa. As duas exigências, a legítima busca do lucro e a irrenunciável tutela da dignidade, não são absolutamente em contraste uma com a outra, pois que de um lado não seria realista pensar em garantir o futuro da empresa sem a produção de bens e serviços e sem conseguir lucros que sejam fruto da atividade económica realizada, e por outro, consentindo que se afirme a pessoa que trabalha, favorecem uma maior produtividade e eficácia do próprio trabalho. Mais uma vez, o livro do Sr. Presidente tem vários pontos sobre este. A empresa deve ser uma comunidade solidária, não fechada nos interesses corporativos, mas tendendo para uma ecologia humana. Isto é o conceito que o Papa São João Paulo II apresentou na centésimos anos, o conceito de ecologia humana, do trabalho e contribuir para um bem comum mediante a proteção do meio ambiente natural. Só Deus é absoluto, tudo o resto é relativo. Quando eu absolutizo qualquer coisa, cometo o pecado de idolatria, aquele que o Antigo Testamento tão zurza ao longo de muitas páginas. A maximização do lucro deve ser feita dentro das restrições normais. É um propósito, mas se for absolutizado, é de destruição. O amor não procura o seu próprio interesse. E aqui o princípio da ecologia que o Papa São João Paulo II apresentou é particularmente adequado. Terceiro ponto, amar o próximo. Amar o stakeholder. Faz este ano 30 anos que foi apresentado o conceito de stakeholder, e a primeira coisa é perceber o que é o stakeholder. O stakeholder é simplesmente o próximo. Quer dizer, a gestão andou uma data de anos de dar a descobrir aquilo que a doutrina social da Igreja assim ninguém tinha percebido, não é? É amar o próximo. Pronto. Todos os que estão próximos são stakeholders, claro. E, portanto, a primeira coisa é estar consciente que temos que amar o próximo, que é uma condição básica, não tem mais nada. Mas o problema de amar o próximo não é apenas a vontade de o fazer, mas os conflitos que existem entre os vários próximos. E daqui nascem os dilemas que nós temos todos, às vezes em casa, muito mais dramáticos do que noutros sítios. O dilema entre amar o próximo e amar-se a si mesmo na carreira. Não se esqueçam que é preciso amar o próximo como a nós mesmos. Mas às vezes é difícil saber como é que se faz esta sequência. Entre os shareholders e os stakeholders é um dos mais famosos dilemas. Entre os clientes e os trabalhadores, entre o sucesso da empresa e o ambiente natural ou social. E tudo isto são equilíbrios permanentes que é preciso fazer. E não há regras gerais. É o equilíbrio da virtude. O equilíbrio como objetivo da virtude. Em todos estes aspectos temos que praticar a caridade, na verdade. E é uma busca permanente. Não há respostas simples, nem há respostas definitivas. Há uma luta no amor, há um avanço no amor. O amor não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. E, em último lugar, amar os obstáculos. Temos que até que amar os obstáculos. Os obstáculos são os concorrentes, mas não são só os concorrentes, são também os impostos e os regulamentos do Estado, são também os percalços, os azares, as conspirações, as 1001 azares que acontecem na vida de uma empresa. Claro que não podemos amar essas coisas em si mesmas, porque elas são más. São más em si próprias, como os percalços, ou os azares, ou as conspirações, ou são maus para nós, embora boas para os outros, como seja o concorrente, ou os impostos, ou os regulamentos do Estado. Mas isso é a sua verdade e não a podemos escamotear. São obstáculos. Nós amamos os obstáculos como amamos a cruz de Cristo. Como prova do amor e como via de salvação. Primeiro como prova de amor, como de o enfrentar, e depois como via de salvação. O sofrimento torna-se redentor na cruz de Cristo e os obstáculos que encontramos todos os dias na vida geral, e em particular na vida da empresa, são também cruz de Cristo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, na Laborem Exercens, diz isto: o suor e a fadiga que o trabalho comporta, necessariamente na presente condição da humanidade, proporcionam ao cristão e a todo o homem, dado que todos são chamados a seguir a Cristo, a possibilidade de participar no amor à obra que o mesmo Cristo veio realizar. É a cruz que nós temos todos os dias neste caminho. Por isso o gestão cristão desconfia das situações sem sofrimento. Quando as coisas estão a correr bem demais, é desconfiar, porque o amor é sempre sacrifício, é sempre a cruz. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isto na vida concreta de qualquer sítio, mas também das empresas, não é nada fácil. E, portanto, como é que a gente faz isto mesmo? Até agora é muito bonito, é teórico, mas como é que a gente faz isto mesmo? Naquelas alturas em que não se sabe o caminho, nem sequer se sabe para onde é que vamos. Naquelas alturas em que estamos confusos, em que não sabemos o destino. Ora bem, é nessas alturas que devemos ficar muito agradecidos a uma personagem do Evangelho que está sempre metida em sarilhos e que nos sarilhos dele nos ajuda imenso, que é o apóstolo São Tomé. E São Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos nós fazer o caminho? Fez exatamente a pergunta que a gente queria fazer. A gente nem sabe para onde é que tu vais. Como é que devemos saber o caminho? E Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Se ficastes a conhecer-me, conhecereis também o meu Pai, e já o conheceis, pois estás a vê-lo.
o Senhor é o caminho. Isto é para fazer com Cristo, não é para fazer à nossa força, não é para fazer com propósitos, é para seguir a Cristo todos os dias. Não me cansarei, diz o Papa Francisco, de repetir estas palavras de Bento XVI, que nos levam ao centro do Evangelho. Ao início do ser cristão não há uma decisão ética, uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Por isso, quer comais, quer bebais, quer fazais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Muito obrigado.